As lesões de membros superiores no esporte ocorrem com muita frequência em diversas modalidades esportivas e exige do ortopedista um rico conhecimento em relação à fisiopatologia para melhor desenvolver um tratamento. Os esportes que geralmente causam esses tipos de lesões tênis, handebol, beisebol e voleibol. Por conta que esses esportes eles exigem uma maior demanda da biomecânica do ombro. Então, as articulações elas sofrem um tipo de sobrecarga, o que acaba gerando as lesões. Principais lesões do membro superior no esporte. Nos atletas adolescentes é comum a lesão da epífise distal radial, lesão da epífise proximal humeral, a osteocondrite do capítulo humeral, os acromiale, instabilidades de ombro menores, as instabilidades de ombro multidirecionais, a hiperfrouxidão articular generalizada e a discinesia escapular. Eu vou falar das lesões que é cometida no ombro, cotovelo, punho e mão. As lesões nos ombros são lesões por fratura, por estresse, no húmero distal. Aí no ombro também tem a instabilidade do ombro, as lesões do manguito rotador, as lesões das articulações acromioclavicular e a discinesia escapular. Com relação ao cotovelo, a gente tem a síndrome do cotovelo, a tendinite triceptal, temos a síndrome compressiva do interósseo posterior e temos a lesão condral do capítulo humeral. E quanto a punho e mão, nós temos a lesão da fibrocartilagem triangular, tendinite do extensor ulnar do carpo, a sobrecarga óssea do carpo e a fratura por estresse da ulna. Lesões no ombro no esporte. As lesões no ombro, elas representam cerca de 8 a 13% do total de lesões no esporte. Podem ser vistas tanto em consultórios quanto em pronto atendimento, o que é mais comum. E também foi o que a gente viu no artigo que a gente estudou, onde foi feito um estudo na Alemanha durante 3 anos, de 1997 a 1999, e tiveram um total de 7.124 atendimentos. De lesões, pacientes que tiveram lesões e que necessitaram de atendimento médico. Desse total, 3,1% foram lesões esportivas, como luxações, torções e lesões ligamentares, na maioria das vezes. Síndrome do pinçamento subacromial. É uma síndrome bem característica de atletas de arremesso, e esse pinçamento ele se divide em 2, o pinçamento subacromial primário e o pinçamento subacromial secundário. O primário ele é gerado pelo impacto do manguito rotador entre a grande tuberosidade e o arco coracocromial, ou esse impacto pode ser causado entre a grande tuberosidade e a articulação acromioclavicular. Nier ele divide esse pinçamento em 3 estágios. O estágio 1, que se caracteriza por edema ou hemorragia na bursa subacromial e no tendão supraespinhal. O estágio 2, que devido ao processo inflamatório acontece fibrose e tendinite na porção distal do tendão. E o estágio 3, que é caracterizado pela ruptura parcial ou total do tendão. Essa classificação ela é um pouco antiga, mas ainda assim é importante para a gente que vai trabalhar com esse tipo de pacientes, com essa patologia, porque é importante para a gente saber qual é a fase da patologia em que o paciente se encontra, para dar algum tipo de prognóstico a esse paciente e também para resolver qual será o tratamento mais correto para cada fase dessa patologia.
E o pinçamento subacromial secundário, ele é importante a gente observar em atletas juvenis, porque devido ao seu crescimento ósseo. Ele pode ser causado por frouxidões após episódios traumáticos e por discinesia escapular, que é o movimento inadequado da escápula. Discinesia escapular. Então, o artigo ele traz que ela não é uma patologia isolada, mas, como eu falei no slide passado de pinçamento subacromial, que essa discinesia escapular, ela é a movimentação da escápula de forma inadequada ou até mesmo a ausência desses movimentos, ela tem sim a sua importância em relação a lesões no membro superior, principalmente pela importância que a escápula tem nos movimentos, tanto de arremesso quanto dos membros superiores, né? Ela é uma parte muito importante do membro superior e para esses atletas que utilizam o membro superior, ter uma patologia dessa tem grande importância. O exame clínico dessa patologia é feita com o paciente de costas para o terapeuta e vai se analisar a escápula, tanto em movimento quanto em repouso, e vai pedir para esse paciente realizar movimentos no plano frontal e lateral do membro superior. O tratamento ele é basicamente clínico e de forma de restaurar essa articulação por meio de alongamentos, exercícios de fortalecimento, de equilíbrio e de propriocepção. As lesões do manguito rotador, elas são consideradas mais frequentes naqueles esportistas de arremesso. E aqui no Brasil, os esportes que causam mais essas lesões, né, os principais, é o vôlei, e o voleibol e o tênis. Enquanto as tendinopatias, tanto inflamatórias como degenerativas, ela comete mais o público jovem, que é de 12 a 19 anos, com uma incidência de 24%. Já em questão a ruptura, sendo elas totais ou parciais, acometem mais aquele público de acima de 40 anos, acima de 50 anos, com incidência de 50%. Esse tipo de lesão, ele se dá por conta de uma desidratação, uma degeneração da estrutura tendínea. Isso por conta do avanço da idade. E é importante sempre falar, né, comunicar com esses pacientes, com esses esportistas que é acima de 40 anos, acima de 50 anos, a importância da prevenção, ou seja, um alongamento, questão da fisioterapia, tudo em relação à prevenção dessas lesões, mais voltado para esses esportistas, né, atletas, acima de 40, 50 anos. E as cirurgias que são feitas de reparo, elas podem ser feitas por via aberta e por via artroscópica. Esses dois tipos, ele pode ser escolhido pelo paciente, isso vai da escolha dele. Mas é claro que o cirurgião, o médico, ele tem que explicar como é feito essa técnica, daí o paciente escolhe. Apesar de que o cirurgião tem a sua própria escolha, né? Aqui é mais viável para aquele caso. Eles podem até achar melhor o médico discordar, mas aí vai da escolha do paciente. Porque para o médico, o cirurgião, é melhor uma cirurgia por via aberta do que uma cirurgia mal realizada, né, em via artroscópica. E vale salientar que muitas vezes, né, não são todas, mas grande parte, acontece o exame físico, né, o que o paciente diz se está sentindo dor ou não vai de acordo com o exame de imagem. Às vezes o paciente não está sentindo dor nenhuma, mas no exame de imagem consta que está uma ruptura total e ele está lá jogando como se nada tivesse acontecido. Então isso às vezes é comum de acontecer. A instabilidade glenomeral, ele é um tipo de lesão, né, também, causado por um esporte de arremesso. E são principalmente naquelas que é de adaptação de movimento de arremesso a longo prazo. Isso é mais observado em jovens,
né, que vão aprender, vão jogar tênis, porque eles têm que ter toda uma adaptação, tem que pegar o jeito como vai jogar, e isso a longo prazo, isso acaba acometendo esse tipo de lesão. O diagnóstico que é mais feito é se o paciente apresenta ou não déficit de rotação interna glenomeral. E esse tipo de alteração ela é caracterizada pela diminuição de rotação interna de ombro, isso comparado com o lado contralateral. E isso é causado, esse tipo de lesão, ele é causado não só por partes moles, mas também por partes ósseas. E é sempre importante, né, fazer um diagnóstico nesses tipos de atletas, fazer um diagnóstico precoce, né, para ver se esses tipos de atletas apresentam ou não, e sempre ressaltar a importância da prevenção. Lesões do tendão do bíceps proximal e lesão labrais superiores, também conhecida pela sigla SLAP. Inicialmente, ela era classificada em 4 grupos. Hoje em dia, pode ser classificada em até 10 tipos de lesões SLAP, que é considerado um exagero. Mas vale salientar que deve existir um tipo, né, de classificação para direcionar, para guiar o tratamento. O diagnóstico ele não é tão fácil de fazer, porque muitas vezes outras patologias estão associadas com esse tipo, né, o SLAP, em esportista de arremesso. E é legal fazer o exame de ressonância magnética quando suspeitar do SLAP. Mas se caso não for mais viável fazer o pedido da ressonância magnética, faz-se o exame de contraste intra-articular. E é comum encontrar nos esportistas a degeneração da inserção do bíceps proximal. E o cuidado deve também existir, né, para que o tratamento não só seja direcionado à cirurgia, não seja só naquela visão de cirurgia. Mas, se caso o responsável, o médico ou cirurgião, falar que é caso de cirurgia, deve ser feito 2 cirurgias para fixação do manguito e também da fixação dos labrais superiores, que no artigo fala que é labrum, o nome é labrum. E o resultado, ele é positivo, mas para os pacientes não é tão animador, porque eles não vão ter, né, após a recuperação, eles não vão ter a vida que tinha antes como jogador, como esportista. Por quê? Dependendo do esporte, da modalidade que ele jogava, ou vôlei, ou voleibol, né, o voleibol, ou o tênis, ou sei lá, qual seja, requer, né, todo o movimento, toda uma adaptação, todo um aprendizado. Então, o movimento que ele vai tentar fazer, voltar à vida que era antes, pode acabar prejudicando ele, prejudicando a recuperação e piorando, né, o que ele já estava sentindo. Os gastos da articulação acromioclavicular no esportista de arremesso é bastante comum e muitas das vezes pode apresentar um quadro clínico de pouca dor associada a uma grande degeneração radiológica dessa articulação. Na imagem a seguir, o paciente ele é um jovem de 16 anos, ele é tenista, ele relatava não sentir nenhuma dor e estava lá presente uma degeneração na articulação do acrômio. Em caso acromioclavicular. Isso aí. É relevante falar sobre a morfologia do acrômio. Há alguns anos, em cirurgia de ombro, era indicada muitos procedimentos cirúrgicos para deixar ele plano. E hoje em dia, nem sempre é preciso tantos procedimentos. Outro dado importante é sobre a distância acromial e a sua relação com as alterações de posicionamento de escápula. Em um estudo, ele fala sobre essa relação e por meio de testes clínicos, de exames de imagens,
eles conseguem observar que sempre que o espaço supracromial eles diminui mais do que 20% quando ele é medido de 0 em 60 graus de abdução na ultrassonografia, o tenista ele tem muitas chances de apresentar uma discinesia escapular. A epicondilite lateral, ou tendinite de tenista, ela tem origem na musculatura do epicôndilo lateral. Geralmente ela é causada por uma sobrecarga em que as microlesões elas são provocadas na região de inserção dos tendões extensores. Ela ocorre com maior frequência no extensor radial curto do carpo, do punho e dos dedos. Ocorre em menor grau no extensor radial longo do carpo, além da porção anterior do extensor comum dos dedos. A dor, ela inicia de uma forma leve e vai piorando de uma forma progressiva na região do epicôndilo lateral. E conforme ela vai, no caso, ela pode irradiar para o antebraço, para o punho, para a mão, para o ombro, enfim. Conforme ela vai piorando, ela vai afetar nas atividades dessa pessoa. Ela vai, uma atividade simples, como pegar um copo ou girar a maçaneta, vai se tornar muito difícil. E tem uma estimativa, segundo relatos da literatura nacional e internacional, é que cerca de metade dos tenistas, eles, em algum dia da sua vida esportiva, vão apresentar essa lesão, que é conhecida como tênis elbow. Um pouco sobre a radiologia. A radiologia é um exame simples de imagem feito nas incidências anterior-posterior e posterior. Já o ultrassom é um exame de imagem feito para lesões agudas. Nos casos crônicos, se utiliza a ressonância magnética. No diagnóstico diferencial, nós vamos ter as lesões do dedo médio auxiliar e a sínobe do interósseo posterior com a epicondilite lateral. Já na parte do tratamento, nós vamos ter a epicondilite lateral, que só é utilizada para as pessoas que não praticam esporte. Quando observamos o tratamento, nós vemos os anti-inflamatórios que são utilizados junto ao tratamento fisioterápico. Os plasmas ricos em plaquetas são utilizados em casos refratário de tratamento cirúrgico e conservador. O tratamento fisioterapêutico nas lesões dos membros superiores. Em um dos artigos pesquisados, ele fala um pouquinho sobre a fisioterapia preventiva na área do esporte. A fisioterapia desportiva ela é muito boa para prevenir o aparecimento de lesões, aumentar o desempenho do atleta ou, no caso das lesões já estabelecidas, recuperar e tentar reinserir o mais rápido possível e de forma segura esse atleta à sua prática esportiva. Já foi comprovado que a fisioterapia desportiva preventiva é extremamente importante para reduzir as taxas de lesões. Por isso, muitos profissionais norteiam os seus atletas a buscarem esse processo de prevenção. O artigo ele diz que o treinamento proprioceptivo é a principal técnica utilizada para a prevenção dessas lesões. E ele também classifica o processo de prevenção em 3 partes: a primária, a secundária e a terciária. A primária seria aquela que sucede ao aparecimento da doença. A secundária é aquela em que o processo patológico já foi instalado e aí se inicia um tratamento precoce. E a terciária seria para aquele momento em que o processo patológico já está numa fase crônica. E a partir daí tenta realizar o desenvolvimento da capacidade residual do atleta para ainda tentar fazer ele voltar à sua prática esportiva. Já com relação ao outro artigo, que foi o que nós baseamos o nosso trabalho, ele fala um pouco sobre um protocolo de tratamento e ele utiliza a epicondilite lateral como exemplo. Ele diz que esse tratamento ainda é um pouco controverso, porque a maioria deles
envolve uma combinação de técnicas, e isso pode variar de profissional para profissional, mas que o objetivo geral seria a analgesia, a propriocepção e o fortalecimento muscular. E que as técnicas mais utilizadas é o ultrassom, ondas curtas, eletroestimulação e também o uso do gelo. No protocolo, ele diz que, na fase inicial, é comum iniciar o uso de laser e de ultrassom, e que aproximadamente uns 2 dias após o início da aplicação, eles iniciam alguns exercícios leves. Nesse caso da epicondilite lateral, ele dá o exemplo de exercícios de extensão e flexão de punhos e dedos. E aí ele diz que conforme vai progredindo nessa primeira semana, pode começar a iniciar alguns exercícios excêntricos e proprioceptivos leves para tentar melhorar toda essa parte proprioceptiva do membro superior, que é muito importante. A partir da 4ª semana, o esperado é que esse paciente já comece a se sentir melhor e esteja apto para iniciar alguns exercícios relacionados à sua prática esportiva. Como exemplo da epicondilite lateral, o artigo ele cita o uso de raquete. Nesse caso, a raquete pode ser leve, sem cordas, e também pode ser utilizado ou não a resistência elástica como forma de ganho de força muscular. Também pode trabalhar a questão de movimentação de direita e esquerda, e nesse caso ele cita o exemplo do uso de bolas mais leves. Já a partir da 6ª semana, o esperado é iniciar um processo, um programa de reeducação do gesto esportivo. E que aproximadamente entre a 10ª e 12ª semana, o esperado é que esse atleta já esteja pronto para ser liberado definitivamente para retornar à sua prática esportiva, às competições. O artigo ele finaliza falando um pouquinho sobre alguns diagnósticos diferenciais, já que durante todo o artigo ele foca bastante nas tendinopatias. Ele finaliza dizendo que existem outras lesões incomuns que podem afetar esse membro superior. E aí ele cita o exemplo de lesões nervosas, como a compressão de nervos, como o supraescapular, lesão óssea por estresse. Ele diz que é bastante comum a sobrecarga, principalmente do húmero distal, tumores, que geralmente são benignos, e é para aquelas pessoas que sentem mais dores próximas às articulações. Pode ter lesões condrais, que são para aquelas pessoas que sentem dores crônicas e escutam muitos estalidos e crepitações na hora do gesto esportivo. E também as rupturas músculo-tendíneas, onde ele cita a ruptura do músculo peitoral maior, bastante comum naqueles atletas que praticam levantamento de peso.